Um texto conhecido. Pastor Djalma, semana passada, já deu também uma explanada sobre essa família. Amém? Todos acharam? Quem não trouxe Bíblia consegue acompanhar no telão. E a palavra do Senhor diz: indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, e ouvia-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado de que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Jesus respondeu: Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Amém? Pai querido, nós lemos a sua palavra, Pai, e nós agora entregamos a Ti, Pai, o controle dessa ministração, Senhor. Que eu seja apenas um instrumento, ó Pai, usada por Ti, Senhor, para levar aquilo que o Senhor tem preparado para o Teu povo. Essas pessoas, Senhor Deus, entraram neste lugar, ó Pai, para ouvir aquilo que vem dos céus, ó Pai. Uma palavra que venha de Ti, Senhor, diretamente para os nossos corações. O Senhor já falou tanto comigo através dessa palavra, Pai. E agora o Senhor, ó Pai querido, tem essa liberdade, ó Pai, de falar com toda a igreja, Senhor. Que nós venhamos, ó Deus, a entender e compreender aquilo que o Senhor quer de nós nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus, toma, Senhor Deus, a minha vida diante de Ti, Pai. Que eu diminua, Senhor, e que Tu cresças em mim, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Podem se assentar? É um texto conhecido. Muitos, tenho certeza que se você já ouviu alguma pregação que fala sobre as duas irmãs, Marta e Maria. Aqui o texto ele revela que Jesus ele estava passando por Betânia, que é a cidade onde elas moravam. E então Jesus ele é convidado para entrar na casa de Marta e para pousar, se hospedar, para que ele continuasse depois o seu caminho. Hoje nós conseguimos fazer trajetos muito rápido, mas na época eles andavam, era de camelo, não era percursos curtos de Jundiaí a São Paulo, ou de Jundiaí, não sei, o Rio de Janeiro, mas não era rápido. Então eles necessitavam, muitas das vezes, pousar, fazer descansos, para que eles conseguissem chegar ao seu destino. E era muito comum na época isso acontecer. A gente sabe de uma história que o casal lá de Sunem, ele faz um quartinho para o Eliseu, porque sempre ele passava ali, era caminho para adorar a Deus. Ele falou assim: mas então fica aqui, nós vamos criar um quartinho para que você, sempre que passar por aqui, você tenha o seu lugar, o seu canto, para que você dedique ao Senhor. Então era muito comum na época, pessoas comuns, né, acomodarem os profetas que estavam de passagem. E esse texto ele relata a história dessas duas irmãs, de Marta e Maria. Marta ela estava preocupada em deixar Jesus confortável, dar de comer, dar de beber, se ele estava com frio, com calor, deixar Jesus agradável. E Maria simplesmente sentou aos seus pés. Quem tem irmão vai entender esse cenário. Nós temos duas irmãs de relacionamento, eu vejo até um relacionamento muito próximo comigo com a da minha irmã. A gente faz muitas coisas juntas. A gente incentiva uma outra, a gente faz academia junto, a gente fez a mesma faculdade, a gente serve de inspiração uma para a outra. Quando a gente estava na casa dos meus pais, a gente dividia os afazeres da casa.
a gente compartilhava as tarefas. Enquanto uma lavava a louça, a outra enxugava. Enquanto uma arrumava o banheiro, a outra arrumava a sala. Então a gente tem esse costume, principalmente entre irmãos, para dividirem os afazeres da casa. E aqui simplesmente Marta estava atarefada e Maria a folgadona, como dizia a Marta, estava em seus pensamentos. E é nesse cenário que a gente está, né? Com o sentimento de Marta atarefada e a Maria folgadona. O legal dessa passagem é que nessa casa foi quando a história dessa família ela começou com Jesus. Aqui Jesus ele está começando a criar laços com essa família. Lá em João 11, a Bíblia vai declarar que Jesus amava essa família. Então, o mais lindo aqui não é estar dentro da casa de Marta e com Maria a folgadona. É quem estava hospedando naquela casa. Talvez por querer agradar demais, Marta ela perdeu a essência de quem estava tão perto e tinha tantas coisas para fazer naquela família. Jesus ele estava construindo uma relação com essa família. Uma história linda eles iriam viver. Jesus vai ressuscitar Lázaro para que a glória de Deus seja manifestada aqui na terra. Maria, ela lava os pés de Jesus e para preparar ele para a crucificação. Vai ser a última vez que Jesus entraria em Jerusalém. Poucas pessoas, Jesus, fora da vida dos discípulos, poucas famílias, a Bíblia trata várias vezes. E só aqui nós temos 3 passagens lindas da mesma família. Então Jesus, ele era próximo. Jesus, quando ele vê Marta e Maria, com aquele sentimento, o pastor Djalma ministrou isso semana passada. Quando Lázaro havia morrido, o coração de Marta e Maria estava apertado. E Jesus se compadece daquela família. Então Jesus ama essa família, Jesus tem laços. Mas aqui nessa casa, é a primeira passagem que nós temos deles. Então talvez aqui é onde tudo começou a acontecer. E olhando um pouquinho para a vida de Marta, a gente pode encontrar alguns vazios de uma vida agitada demais, que não percebeu quem estava ali com ela. E o primeiro vazio que eu encontro aqui, lendo esse texto, é o vazio do argumento. Marta estava inconformada com a sua irmã folgadona. Ela queria ajuda e ela tenta se defender. Ela tenta justificar para Jesus as suas ações. No verso 40 ela fala: não te importa, Senhor, que eu esteja aqui fazendo tudo sozinha? Lá no texto de Jó 23, nós também vemos esse sentimento do argumento, esse vazio do argumento. Jó em 23, no 3 e 4, ele diz: ah, se eu soubesse onde eu poderia o achar, então me chegaria ao seu tribunal, exporia ante ele a minha causa e encheria a minha boca de argumentos. Jó ele não queria respostas. Ele só queria pôr para fora tudo aquilo que ele estava sentindo. Ele queria argumentar, justificar a sua vida, as suas ações. Quão injusto era tudo aquilo que ele estava vivendo. Ele já tinha perdido tudo. Jó estava no fundo do poço. Ele não sabia nem aonde buscar a Deus. Ele só queria falar. Ele só queria usar de argumentos. E assim como Jó, Marta ele estava buscando argumentos para defender os seus pensamentos, para defender as suas ações. Jó, ele estava perdido no silêncio de Deus. Ele não sabia nem aonde encontrar. Mas a Marta, ela estava diante do Filho de Deus. E mesmo assim, o vazio do argumento estava gritando. Eles não queriam ouvir a Deus. Eles só queriam se justificar. Por isso que o argumento ele se torna um vazio. Porque você não quer ser corrigido, você quer ser compreendido. Marta talvez, ela só queria ouvir que Maria vá ajudar. Ao invés disso, Jesus ele fala que Marta estava errada. E que a Maria, ela escolheu
a melhor parte. O que me leva aqui a entender o segundo vazio da vida de Marta. O vazio da imaturidade. Primeiro vazio do argumento. O segundo vazio da imaturidade. Marta, ela fica brava porque a Maria não estava ajudando ela. Ela achava um absurdo ter que fazer tudo e fazer tudo sozinha. E ela também fica brava com Jesus. Ela fala: não te importas? O que ela queria de resposta? Maria, vá ajudar a sua irmã. E ela fica brava então com os dois, com Marta e com o próprio Jesus. Bernardo, quando ele é contrariado, ele abre um berreiro. Ele faz um choro forçado e se compadece. E acaba Bernardo ainda vai fazer 3 anos. Ele não tem a maturidade para ouvir o não. E essa imaturidade é o que nós chamamos de birra. Eu quero agora, mamãe. E assim que eu vejo esse pedido de Marta: não te importa, eu quero que a Maria me ajude, Senhor, eu quero agora. É a imaturidade na vida de Marta. Se a Marta tivesse sentado junto com Maria, as duas teriam escolhido a melhor parte. E essa imaturidade faz com que a gente acabe olhando o que o irmão está ou não está fazendo. E a gente não enxerga a grandiosidade que nós podemos viver sentados ao pé de Jesus. Eu conheço mulheres que não gostam de subir no altar de calça. Acha que é um sentimento que ela tem de reverência a Deus. Não tem problema nenhum você ter isso no seu coração. O que nos torna imaturos é você achar que todos devem seguir os seus pensamentos. Não chamo Deus de você. Tem algumas músicas que tratam Deus de você. Que isso é nem canta a música. Não vou cantar a Deus porque essa música fala você. Onde já se viu chamar o Senhor de você? É o seu relacionamento com Deus. Isso não pode tornar uma regra de vida, de julgo para que o seu irmão ele está fazendo. Teve um pastor que ele veio pregar no culto de jovens e ele pregou descalço. Eu achei muito maduro da parte dele, que ele falou assim: Deus falou comigo. Não tem nada a ver com santidade, não tem nada a ver com reverência, não tem nada a ver com como você sobe no altar. Deus falou comigo. É algo entre eu e Deus. Você suba no altar de calça, de saia, de sapato fechado, sapato aberto, da forma com que Deus ele deixa o seu coração confortável para ministrar a palavra. Isso é maturidade, quando a gente tem o nosso posicionamento, o nosso pensamento, mas que ligo a Deus. Eu não fico olhando para o que o irmão ele está fazendo. Mas o que nos torna maduro é a nossa intimidade com Deus. E para ser íntimo de alguém é preciso conhecer. E aqui eu vejo o terceiro vazio de Marta, que é o vazio do desconhecido. Primeiro vazio do argumento. O segundo vazio da imaturidade. E o terceiro vazio do desconhecido. Marta quem chamou Jesus para se hospedar na casa dela. Mas ela não tinha intimidade ainda com Jesus. Então ela deixou de ser... Ela deixou com que as atividades ela tomasse conta, porque ela não conhecia quem estava ali. Às vezes quando a gente recebe uma visita de casa, não sei se era só na minha casa que acontecia isso, mas quando a gente recebia uma visita dentro de casa que a gente não tinha intimidade, a gente faz aquela faxina.
arruma tudo, esconde toda a bagunça, toda a sujeira, a gente deixa tudo organizado. E ai da gente se não deixar as coisas tudo no lugar. Depois a mãe brigava com a gente, né, mamãe? Tem que deixar tudo arrumado, tudo organizado. Eu lembro uma vez que eu e minha irmã, nós fomos dormir na casa de algumas amigas, eram amigas da igreja, e quando a gente foi lá, elas fizeram faxina até no teto. A mãe dela falou assim: gente, venham aqui todo mês. Essas meninas aqui limparam, tiraram até as teias de aranha aqui do teto, porque não tinha intimidade. De vez em quando meus pais vão lá em casa, já é um nível de intimidade. Quem sabe, casa de filho, casa de pai, casa com que a gente se sente íntimos, próximos, a gente larga. Aí capaz de eles ter que ajudar a limpar ainda. Outro dia meu pai falou assim: filha, eu tô de férias, vou ir passar para tomar um café. Eu assim: vem pai, traz pão, porque em casa não tem pão. Isso é intimidade. Jamais falaria isso se fosse, não sei, uma outra pessoa, assim, alguém do ministério, fala assim: viu, eu tô passando perto da sua casa, posso entrar? Fala assim: Luiz, já liga pro iFood, tem padaria no iFood, com a graça de Deus, já liga pro iFood, já compra pão, leite, porque vai vir visita em casa. A gente se preocupa, e é isso que nos torna esse vazio do desconhecido. A gente quer agradar, porque a gente não tem intimidade, a gente desconhece quem a gente está recebendo. Quem é próximo, quem é íntimo, a gente ainda pede para trazer pão. Por fim, eu vejo o quarto vazio na vida de Marta, que é o vazio do ativismo. Ela quer fazer tudo, ela quer dar conta de tudo, até dentro da igreja, abraça toda a causa. Não consegue parar para ouvir o próprio Deus. O pastor, ele é a pessoa que mais se doa no ministério. Tudo acaba caindo no funil do pastor. Não importa o departamento, não importa o nível da situação. Tudo o que acontece dentro da igreja acaba caindo sobre o pastor. E acaba sobrecarregando. Mas a gente percebe que mesmo com tantas decisões sobre o pastor, tantas coisas sobre aquilo que ele precisa administrar, ele para vir na escola bíblica e ouvir. Ele vem nos cultos que ele não está escalado para ouvir. O pastor, ele não está aqui porque ele teve que fazer um trabalho com a irmã Rosana no Rio de Janeiro. Eles tinham um compromisso. Mas todas as quartas, o pastor, ele está aqui. Toda a escola bíblica, o pastor está aqui. O pastor Daniel também está sempre presente. Mesmo muitas das vezes eles não têm nenhuma responsabilidade naquele dia, mas eles precisam também serem ministrados pelo Senhor. A Marta, ativista, queria agradar. Maria queria ser cheia de Deus. Ela queria conhecer quem era aquele a quem ela tanto tinha ouvido falar. Se o que ela ouvia era verdade. O vazio do ativismo é o que torna o vazio mais perigoso das nossas vidas. Porque a vida, ela não pode parar. Eu tenho conta para pagar, eu tenho família para cuidar, eu tenho ministério na igreja, eu sou líder, eu cuido da tesouraria, eu cuido das crianças, eu faço faculdade, eu tenho casa, vou me casar, tenho tantos planos, tantos projetos, a vida não pode parar. E quando você se dá conta, você está tão cheio de atividades e tão vazio do próprio Deus. É o vazio de uma vida agitada demais. Vive tão frenético que não consegue ter tempo para você, não consegue ter tempo para os seus filhos, não consegue ter tempo para sua esposa, para o seu marido. Nunca para simplesmente sentar aos pés de Jesus e ter uma conversa. Não ora todo dia, não lê a Bíblia, não se relaciona e ainda reclama que o culto foi cansativo demais. Que Deus não falou com você, que Deus não te encheu.
Ai, que culto chato, não vai terminar logo não, eu tô com fome. Que horas que a gente vai sair para comer o lanche depois do culto? Quer ser cheio de Deus? Comece em casa, que você vai ver a glória do Senhor na sua vida. E aí a gente começa a entrar então na vida de Maria. Apelidei carinhosamente de folgadona, mas a Maria, ela escolheu a melhor parte. E a gente vai entender o porquê. E eu vejo 3 pontos importantes dentro da vida de Maria. Ela tinha sede de conhecer. Maria talvez ela só tivesse ouvido falar de Jesus, mas ela queria conhecer quem ele realmente era. Lá em Levíticos 10, no verso 3, diz que isto é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Em Tiago 4,8 também diz: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Maria estava buscando conhecer a Jesus. Ela se aconchegou aos seus pés. Ela estava ali com seu coração aberto para ouvir. A segunda sede de Maria que eu vejo é a sede do relacionamento. Em João 14:21 diz que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Eu estava lendo um livro que dizia que quem se apaixona por Jesus está pronto para cumprir os seus mandamentos. Eu achei isso tão profundo, porque cumprir os mandamentos do Senhor, não porque eles são uma combinação de regras, mas porque eu amo a Deus. Então eu amo cumprir os seus mandamentos. Não é algo pesado, é algo gratificante. Quem ama, cuida. Quem ama, zela pelo seu relacionamento. Quando a gente está namorando, é fácil falar da pessoa, é fácil elogiar, é fácil ver as qualidades da pessoa. Quando a gente namorava, o Luiz nem tinha carta ainda. E a gente morava longe. Meus pais moram no Terminal Central e ele mora ali na Cidade Nova. E eu lembro que a gente ficava às vezes junto até o último ônibus dele passar. E às vezes ele perdia o último ônibus e tinha que ir embora a pé para casa dele. Uma distância absurda. Ele cortava o centro, tudo escuro, tudo sem ninguém, só clamando a Deus misericórdia. Mas por quê? Queria aproveitar, queria estar junto, queria estar perto. E às vezes chega a rotina da responsabilidade, os compromissos, aqueles pensamentos, eles começam a ser diferentes. Não é mais tão leve. Agora tem conta para pagar. Se não der certo, eu tenho uma família para sustentar. Eu tenho obrigações. Quando pensa agora na esposa, pensa no cartão de crédito. Gente, ela acha que quem paga o cartão de crédito para estar sempre assim no limite, sempre estourado. O foco ele começa então a mudar. Você ainda ama o seu cônjuge, você ainda ama a sua esposa, mas as obrigações elas começam a tomar conta. E se você não fizer nada diferente, esse relacionamento vai se esfriar. Sim ou não? Se você não cuidar do seu relacionamento, ele se esfria e o amor ele vai embora. Então você precisa fazer algo diferente para que acenda a chama novamente do seu relacionamento. Ter um momento do casal, ter um dia, um jantar romântico, mesmo que seja alguma coisa simples da sua casa, mesmo que seja dentro da sua própria casa, com aquilo que você tem na geladeira, mas ter aquele momento do casal, ter aquele momento dos dois, para que vocês se esqueçam um pouquinho das obrigações e vocês voltem os pensamentos, o do porquê, lá atrás, que vocês se apaixonaram um dia, lá atrás, quando vocês decidiram se unir. E assim também ele é o nosso relacionamento com Deus. Se a gente não cuidar, a marca dos nossos corações, ela não se acalmar, nós não vamos conseguir sentar aos pés de Jesus para ouvir. E por fim eu vejo aqui na vida de Maria a sede da presença.
Tem um vídeo que circula na internet, que é de uma menininha numa apresentação infantil. E ela entra assim num palco, tá todo mundo ali esperando, e ela fica só tentando achar uma única pessoa que importava para ela. O teatro estava lotado, o palco já estava todo mundo ali, a professora já estava ali, as amiguinhas já todas ali. Mas só uma pessoa para aquela menina importava, era a presença da sua mãe. Em João 6:66, ele diz que depois de um discurso muito duro de Jesus, ele pergunta: porventura, quereis vós também ir embora? E Pedro, ele cheio da presença do Senhor, ele responde: para onde nós iremos, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? A vida ocupada demais de Marta, ela não permitiu sentir a presença de Deus. Maria, ela entendeu quem Jesus era. E quando ela quebra aquele vaso de alabastro, ela quebra os pés de Jesus, ela lava os pés de Jesus e ela enxuga com os seus cabelos. Ela estava preparando o corpo de Jesus para a crucificação. Seria a última vez que Jesus ele entraria em Jerusalém. Ter sede da presença de Deus, querido, é algo profundo. E por que muitas das vezes nós somos tão Marta? Preocupados e atarefados, e estamos deixando a presença de Deus se tornar algo superficial. Nós estamos às vezes na igreja, mas o nosso coração ele está nos afazeres. Nós oramos, mas a nossa mente ela está ligada naquilo que está ao nosso redor. E as palavras às vezes elas se tornam tão vazias. Nós cantamos, mas o nosso coração ali não está preocupado com o que você está cantando ou para quem você está adorando. O nosso coração ele está: nossa, será que eu estou afinado? Será que eu estou dentro do ritmo? Será que tá essa música? Fica avaliando, não consegue se entregar na adoração, na proposta daquele louvor, que é preparar os nossos corações para receber a palavra de Deus. Nós vivemos rotinas absurdas que às vezes não encaixa Deus. Trabalha para comer, come para dar força, força para trabalhar, trabalha para comer, come para dar força, e força, e fica nesse vício, e fica nesse ciclo. Não consegue tirar um tempo para a família, não consegue tirar um tempo para os filhos. Quem dirá para Deus? O ativismo para poder ser o melhor na empresa, ser promovido, ganhar mais dinheiro, mas se esquece do básico: ser presente na vida dos seus filhos e da sua família. Ativismo na igreja, em querer estar sempre escalado, receber as pessoas, dar aula para as crianças. O pastor precisa me ver. Se o pastor não me ver, ele não vai me dar oportunidade. Vem para a igreja preocupado com o pastor, não vem na igreja preocupado em adorar a Deus, em entregar o seu culto ao Senhor. Está tão preocupado com a escala e não em servir a Deus. O propósito de que nós estamos aqui, com o nosso coração em qualquer obra, eu preciso estar em destaque. O ativismo nos torna vazio de nós e cheio de coisas. Para finalizar, querido, quem preenche esse vazio é aquele que está aqui, ministrando nos nossos corações. Tenha sede da presença de Deus. Quem ama a Deus cumpre os seus mandamentos por amor e não por obrigação. Vir na igreja se torna um momento de entrega e não uma liturgia religiosa. Deus ele está chamando a igreja para um relacionamento profundo, de entrega de coração, sem preocupação, ter um coração leve de Maria. Deus ele está com saudade daquela paixão que tomava conta do nosso peito quando a gente entregou as nossas vidas ao Senhor. Que havia quebrantamento, que a gente não se importava, que a gente se lançava aos pés de Jesus, e Jesus ele trabalhava nas nossas imperfeições. A gente reconhecia que era tão pequenino e que o Senhor era o único capaz de trabalhar nas nossas imperfeições, trabalhar nos nossos sentimentos para transformar a nossa história. É tempo de conserto, é tempo de restauração.
de dar a Deus a atenção de que Ele merece. Vir na igreja para adorar a Deus, para buscar, prestar atenção na sua palavra. Deixa Deus tocar, querido, no seu coração. Manifestar de uma forma com que Ele, talvez você nunca tenha vivido antes. Que nessa noite o seu coração seja o de Maria. Um coração entregue, um coração sedento de relacionamento com Deus. De que a obra dele seja cumprida na sua vida. Que você possa se aprofundar nesse relacionamento. Não querer mais ter um relacionamento superficial. Um relacionamento onde você está com seu coração tão cheio de atividades. Que o ativismo não se torne algo que impeça o Senhor de trabalhar na sua vida. Que você consiga se lançar aos pés do Senhor. Que você consiga sentir aquele primeiro amor que o fez reconhecer Ele como o Senhor da sua vida. Que o fez você se entregar a Ele e render a Ele a adoração. Que nós possamos voltar, querido, ao primeiro amor. Que nós possamos voltar a Deus todos os dias. Nós precisamos do Senhor nas nossas vidas. Amém? Entendeu a palavra, querido? Glória a Deus. Queria que você se colocasse em pé nessa noite. E que você agora abrisse a gaveta do seu coração e refletisse o que tem estado dentro de você. Se são as preocupações do dia, se são as preocupações da correria, se é o vazio de uma vida agitada demais, onde você quer dar conta de tudo, onde você quer fazer de tudo, precisa agradar a todo mundo, e não tem tido espaço para Deus trabalhar, e não tem tido espaço para que o Senhor fale através do seu coração. Que você comece com coisas simples, querido. Que você comece a Deus, que você comece o seu dia, ao invés de abrir o seu celular, que você comece abrindo os seus olhos e falando: obrigado, Deus, pelo despertar. Você não precisa gastar horas e horas orando, mas que você comece pelo menos 5 minutos do seu dia, dando espaço para o Espírito Santo trabalhar e falar: Senhor, eu te entrego este dia, eu te entrego a minha semana, os meus pensamentos. Que o Senhor, Ele tome conta daquilo que está por vir. Eu não consigo dar conta do amanhã, daqui 5 minutos, daqui 10 minutos. Que o Senhor esteja à frente das minhas decisões. Que o Senhor, Ele possa começar a trabalhar nas suas vidas, tirando aquilo que não presta, tirando aquilo que é superficial, tirando aquilo que é fútil, tirando o ativismo, tirando aquilo que não serve, para que você tenha espaço para Deus, para que no seu coração haja liberdade para o Espírito Santo. E se você nessa noite, querido, tem refletido e tem visto que na sua vida você tem inclinado mais para o vazio de Marta do que para a sede de Maria, que você tome um passo de fé e de transformação e reconheça assim: Senhor, eu preciso mais de Ti, Pai. Eu preciso mais da Sua presença na minha vida. Eu preciso mais do Espírito Santo falando comigo. Eu preciso de mais intimidade, Senhor. Eu preciso falar contigo. Eu preciso abrir o meu coração para que o Senhor trabalhe. Que você dê um passo de fé, querido, e venha aqui na frente. Nós vamos orar. Nós vamos clamar a Deus juntos em oração. O Senhor já falou demais comigo nessa palavra. Eu já chorei tanto a Deus em casa. Porque muitas das vezes nós somos Marta e não dá liberdade para o Espírito Santo trabalhar nas nossas vidas. Nós não damos espaços para que Deus faça a sua obra. E nós estamos cheios de atividades e nós estamos nos esquecendo de Deus. E se você nessa noite quer e precisa de uma transformação, de uma mudança, você precisa simplesmente sentar aos pés de Jesus e adorar a Ele. Nós estaremos aqui orando por você, querido.
Venha aqui nessa noite, nessa frente, que nós estaremos. Enquanto o Luiz ele canta, você vai ter a liberdade de refletir sobre quem tem governado o seu coração, quem tem trabalhado na sua vida. Se é a nossa vida agitada, ou se nós temos dado espaço para o Espírito Santo de Deus trabalhar. O que eu sei é que a palavra de Deus, ela não volta vazia. E eu tenho certeza que você está com essa palavra no seu coração. Amém?